Oi, turma. Nessa aula daqui, nós vamos aprender como que funciona a arquitetura de Go, né? Como os arquivos são organizados, como os módulos são organizados, tá bem? Bom, então aqui nós vamos ver hoje o que são módulos, né? O que são pacotes e como importar os pacotes, tá bem? Então aqui nós temos uma representação gráfica da arquitetura. Módulos, né, são a estrutura principal. Sempre que você cria um projeto em Go, você na verdade está criando um módulo. Eles usam essa terminologia e essa organização porque os módulos podem ser reutilizados em outros projetos. Tá bem? Cada módulo contém um ou mais pacotes. Então aqui eu posso ter diversos pacotes. Tá? E cada pacote contém funções, contém variáveis e contém estruturas. Tá ok? Então, como eu disse, todo projeto em Go é um módulo. Dessa forma, pode ser facilmente reutilizado em outro projeto. E lá, quando a gente estiver trabalhando com os comandos, como que eu crio, como eu inicializo um módulo? Eu digito go mod init e o nome do módulo. Tá? Não se preocupe, nós vamos ver isso na prática nas próximas aulas. E o que vai acontecer? Quando você roda esse comando, ele na verdade cria, dentro do diretório onde você está, ele cria um arquivo chamado, corrigindo aqui, ele cria um arquivo chamado go.mod. E esse go.mod contém as definições do seu módulo. Contém o nome do módulo, module, espaço, o nome do módulo, e contém Go e a versão da linguagem Go. Se você tiver na 1.18, ele vai por 1.18. Tá bom? Os pacotes. Cada módulo é composto por diversos pacotes. E um pacote ele é um ou mais arquivos com a extensão Go. É dentro desse arquivo que você vai criar o conteúdo do seu pacote. Tá? A função principal de um pacote é sempre a função main. Então, quando você roda um pacote, ele vai procurar a função main e vai rodar os comandos que estão dentro dessa função. Para quem não sabe o que é função, não se preocupe, já a próxima aula nós vamos tratar de função, tá bem? E, obviamente, cada diretório ou cada pacote ele pode conter no máximo uma função main. Né? Você não tem como, você começa a rodar rodando pela função, pela única função main daquele pacote, tá bom? E aqui nós temos um exemplo de um arquivo de um pacote. Você define o nome do pacote, então você digita package e o nome do pacote. E você depois pode, dentro desse pacote, importar outros pacotes e você define as funções ali dentro e os comandos. Não se preocupe, eu vou explicar o que são funções e quais são os comandos daqui a pouco, na próxima aula, tá bom? Então, o importante aqui é que dentro do arquivo do pacote, você define o nome desse pacote. A gente costuma usar o mesmo nome de arquivo para o mesmo nome de pacote, para ficar bastante simples depois da manutenção no seu código, tá bom? Continuando, então como que fica a estrutura de arquivos do seu módulo? Você tem um diretório que é o nome do módulo, tá certo? Que você criou. Você tem o arquivo de definição desse módulo, que é o go.mod. E você tem o arquivo do primeiro pacote que está dentro do seu módulo. No caso, eu chamei o pacote de hello, tá bom? Então, é uma estrutura, voltando aqui, é uma estrutura que pode ser reutilizada. Você pode criar módulos e depois você pode importar esses módulos dentro de um projeto. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um programa, eu tenho um projeto, e dentro desse projeto eu posso importar outros módulos ou outras bibliotecas. Tá? Geralmente, quando são módulos mais bem estabelecidos, a gente acaba chamando de bibliotecas. Tá? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho o pacote hello e estou importando um outro módulo chamado fmt
e estou importando um outro módulo ou biblioteca chamada match. Tá bom? E aqui eu tenho uma função principal que eu vou executar ao rodar um pacote. Tá bom? Vamos ver na prática? Acho que só teoria é um pouco complicado, vamos ver um pouquinho na prática. Então, para rodar tudo isso na prática, nós vamos abrir no navegador o Playground do Go. O que é o Playground? Ao invés de você ter que instalar Go, instalar um editor, você simplesmente abre a página do Playground e ali você pode executar comandos e ver o que acontece. Tá bom? Isso é legal também para testar algum comando novo que você queira usar. Você vai no Playground, não precisa ficar criando toda uma estrutura nova, um módulo novo. Tá bom? Então, abre o seu navegador. Aqui eu já estou com ele aberto. Você digita go.dev, tá? /play. go.dev/play. E aí você pode editar o seu código aqui dentro, tá? Então eu vou criar um pacote. Aqui eu chamei o pacote de main, mas lá no exemplo nós chamamos o pacote de hello. Ok, o nome você que define, tá? E aqui eu vou importar dois outros módulos. Eu vou importar o módulo FMT e vou importar o módulo MET, tá? Que são funções matemáticas, tá bom? E aqui eu vou declarar a minha função inicial, a função que roda assim que eu executo o pacote, tá? Mais uma vez, fiquem calmos. Próxima aula nós vamos falar sobre funções, tá bom? E aqui eu estou chamando um método dentro do pacote FMT. Então eu vou chamar o método println para ele escrever hello para mim. Também não se preocupe, nós vamos falar de métodos daqui a pouco, nas próximas aulas, tá bom? E vou imprimir também, vou exibir na tela melhor, né? A frase a raiz quadrada de 9 é, e aí eu vou pedir para o meu módulo matemático aqui, ele mostrar a raiz quadrada de 9, tá bom? Então aqui no Playground é muito simples, basta clicar neste botão aqui, rodar, e ele vai rodar. No Playground, o pacote sempre deve chamar main. Isso no Playground, tá? Se fosse um código normal, não tem problema. Então ele exibe aqui, hello, a raiz quadrada de 9 é, e aí essa função aqui, squirt, né? Ou sqrt de 9 é 3. Programa terminado. Tá bem? Voltando aqui então para a nossa apresentação. É isso. Nessa aula daqui você aprendeu o que são módulos, o que são pacotes e como importar um módulo para dentro do seu projeto. Tá ok? Te vejo na próxima aula sobre funções. Um abraço!